Fala galerinha, tranquilos? Como vocês estão? Saudações tricolores aí pra vocês, belezinha? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, então a gente começa o conteúdo da unidade 8, que é o nosso último conteúdo desse bimestre, né? Desse quarto bimestre, e daí de fato encerra-se o ano, né? E nessa unidade a gente vai falar um pouquinho sobre o universo lúdico, né? Por dentro do universo lúdico. Esse vai ser o nosso conteúdo, onde a gente vai trabalhar jogos, né? Ainda dentro da área de lazer e etc, né? Trazendo então alguns jogos de tabuleiro para que a gente conheça e converse um pouquinho mais, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para que a gente consiga conversar então sobre o universo lúdico, é importante a gente identificar, né, e falar um pouquinho sobre as características e a história dos jogos de mesa, por exemplo, que é o tema dessa segunda etapa do nosso bimestre. Então, a gente pode chamar de jogos de mesa aqueles nos quais usamos, né, apenas um suporte físico, né, simplificado. Já os jogos de tabuleiros, eles são aqueles que precisam de um suporte elaborado. O próprio tabuleiro, né, para que ele aconteça. Apesar dessa diferença, então, existe uma característica muito comum entre essas duas modalidades, pois ambas podem ser aproveitadas sem muito gasto de energia e não necessitam de espaço. Então, por isso, esses jogos eles podem ser vivenciados dentro da sala de aula, né, ou até mesmo na sua casa, em espaços reduzidos, né, e esses fatores fazem com que eles sejam uma boa opção de lazer, principalmente em dias chuvosos, etc. Então, vai desde jogos de tabuleiro, jogos de mesa, jogos de cartas e etc. Coisas que a gente já conversou, né, no nosso bimestre, lembrando lá que a gente falou um pouquinho sobre lazer passivo, lazer ativo, o que era efetivamente. Então entra um pouquinho aí nessa vertente para vocês conseguirem entender. Então, muito provavelmente, né, os jogos de mesa eles foram originados nas práticas culturais ou religiosas, né, das civilizações antigas, né, que existiam. Por exemplo, então existem registros, né, e dados encontrados em escavações na época do Egito Antigo, que estima-se que esses objetos eram utilizados como forma de interpretar e interpretar a influência divina sobre os seres humanos, né? Então, dessa maneira, no geral, os jogos foram bastante populares na Idade Média. Mas no mesmo período, então, a influência da Igreja Católica na Europa aumentava cada vez mais. E com isso, as práticas dos jogos, então, foram bastante reprimidas, né? Ainda assim, no século XIII, o rei Afonso V da Espanha escreveu o livro dos jogos, no qual dividiu os jogos de mesa, na época, né, que eram três, então jogos de azar, jogos de cartas e loterias, que essa classificação aí também é utilizada muito até hoje, né? No entanto, ainda no mesmo século, o Papa Inocêncio III convocou o quarto concílio do Latrão, que proibiu, né, inclusive a fabricação desses materiais de jogos naquela época. Já então, depois disso, a gente tem os jogos de dado, né? Que são isso? Os dados são objetivos utilizados há muito tempo pelos seres humanos e para mais diversas finalidades, né? Como adivinhações, apostas, enfim. Então, os primeiros dados que se tem registro eram confeccionados com ossos de animais, chifres, madeiras e diferentes tipos de pedra. Nos dias atuais, esses objetos já são feitos com materiais de resina, plástico, um pouco mais sofisticado, né? Então, além de atuar com o objetivo do jogo em si, os dados também são utilizados como forma de indicar a movimentação das peças em diversos jogos de tabuleiro, né? Como Ludo, fugiu agora os jogos, mas enfim, alguns jogos de tabuleiros aí que a gente utiliza o dado, né?
para fazer a movimentação das suas peças. E depois disso a gente tem então o dominó, que alguns historiadores, né, dizem que o nome dominó, enfim, teve origem na expressão latina domino gratias, que traduzida para a língua portuguesa significava graças a Deus. Então diz que os religiosos usavam essa expressão e cada vez que faziam uma boa jogada. Por isso, então, o nome dominó. Existem várias versões, né, para explicar a invenção de fato do dominó. Alguns estudiosos dizem que o jogo foi criado na China antiga, né, por volta dos anos 200 a.C. E outros historiadores apontam a hipótese de que o jogo teria surgido em diferentes partes do mundo, naquela mesma época, né? O que sabemos, então, é que no século XVIII foi a versão chinesa do jogo que chegou, de fato, à Europa e passou a ser bastante praticado pela corte italiana. Mas com as modificações, né? E a versão chinesa do dominó tinha 21 peças e na versão europeia foram inseridas mais 7 peças, totalizando 28. Essa versão de 28 peças, então, ela é atualmente a mais tradicional no mundo inteiro e a mais conhecida, né? Cada peça é dividida em duas partes, em que uma metade, né, há um número entre 0 e 6, e do outro lado a mesma coisa. Então existem também variações dos jogos, né, nos quais, em vez de números, as peças dominós são compostas por formas e figuras. Também é uma variação do jogo de dominó. Então, no entanto, independente da variação e do princípio da variação de desenho, lista desenho, bolinhas, números, etc., o princípio é o mesmo. Então, cada jogador recebe uma quantidade determinada de peças e deve se livrar de todas, né, descartando-as na mesa, de forma que as extremidades sejam equivalentes, ou seja, sejam iguais às peças que foram descartadas. E para isso, então, as figuras ou números devem ser idênticos, certo? Então, hoje a gente fez uma pequena introdução aí sobre os jogos de mesa, jogos de tabuleiro, um pouquinho do histórico, e na nossa próxima aula a gente retoma, então, esse conteúdo, efetivamente, mas entrando diretamente aí sobre jogos diversos e etc. que existem. Tranquilos, então, galera? Fiquem bem, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.